Igreja Zoe, quantos estão prontos para a palavra do Senhor? Ok, vamos fazer um acordo hoje. Se vocês me ajudarem, eu sou rápido. Amém? Amém, Kézia? Então quanto mais eu escuto a voz de vocês dizendo glória a Deus, aleluia, isso mesmo, vamos lá, prega Will, mais rápido a gente é. Amém? Mas vamos tentar. Será que nós podemos agradecer a nossa equipe de louvor incrível, pelo trabalho maravilhoso, como sempre fazem. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Ainda que as aflições aumentem, eu não vou parar. Ainda que os desafios aumentem, eu não vou parar. Ainda que a oposição se levante, eu não vou parar. Ainda que a crítica cresça, eu não vou parar. Ainda que as condições diminuam, eu não vou parar. Ainda que o caminho fique ainda mais difícil, eu não vou parar. Não parar é o chamado de Jesus para todo cristão. Ainda que, apesar de, não pare. Esse é o título dessa mensagem. Porque parar nunca foi uma opção para aqueles que têm um compromisso sério com Jesus. Parar nunca foi uma opção para quem se compromete com os céus. Sabe, quem se compromete com os céus aprende uma coisa: os tempos podem até ficarem difíceis, os tempos podem ficar mais lentos, as coisas podem ser mais difíceis, pode exigir mais da nossa fé, mas parar não é uma opção. Se você está com a sua Bíblia, olha comigo no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 4 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, diz Jesus, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, nada vocês podem fazer. Esse texto não é um texto qualquer. Jesus está nas últimas horas antes de ir para a cruz, e ele fala esse texto, ele fala essas palavras. Jesus não está mais ensinando multidões, Jesus não está mais com 5.000 pessoas ao seu redor, ele está com poucas pessoas ao seu redor, os seus discípulos mais próximos, aquelas pessoas que, assim como eu e você, se comprometeram a seguir Jesus, a se doar por Jesus, a investir no reino, pessoas que estavam com Jesus a todo momento. E agora Jesus disse: permaneçam em mim. Jesus revela um princípio espiritual muito profundo para mim e para você, para as nossas vidas. A vida com Deus não é construída por empolgação. Quantos já são convertidos há mais de um ano e já entenderam isso? É maravilhoso a empolgação do começo, mas a vida com Deus não é construída através de empolgação. A vida com Deus é construída através da decisão de permanecer quando tudo está bom e permanecer quando tudo está mal. Jesus não nos chama a permanecer quando tudo está bem apenas. A vida com Deus é construída por permanência. E sabe, permanência é viver uma vida que diz o tempo todo: eu não vou parar. Vem dificuldade, eu não vou parar. Vem conversas contrárias, eu não vou parar. Vem ansiedade, eu não vou parar. Vem a dívida, eu não vou parar. Vem a falta de saúde, vem a doença, eu não vou parar. Vem pessoas virando as costas, eu não vou parar. Vem traições, eu não vou parar. Vem falta disso ou daquilo, eu não vou parar. Pessoas parando ao meu redor, eu não vou parar. Sabe, hoje nós celebramos 3 anos de igreja, 3 anos de história, 3 anos de milagres, 3 anos de vidas transformadas. Mas sabe, existe algo que nós precisamos nos lembrar: nada disso começou com fruto.
Toda colheita começa como uma semente. Saiba disso na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, na sua família, nos seus negócios. Não começa com fruto, começa com uma semente. Começa com a decisão de plantar uma semente. E toda semente começa com um compromisso. Sabe, se hoje nós celebramos os frutos que estamos vendo, que falamos agora há pouco, é porque alguém algum dia assumiu o compromisso de plantar essa semente. Quando ainda parecia pequeno, quando ninguém via a colheita, quando tudo era loucura, quando ainda parecia impossível. Que doideira colocar uma igreja num cinema, que doideira ir para um lugar de eventos da cidade, que maluquice desmontar tudo e montar tudo a cada final de semana, que loucura batizar pessoas em piscina de plástico, quando tudo parecia impossível. Pessoas se levantaram e disseram: eu estou plantando uma semente, porque eu sei que o dono da água, o dono da chuva, pode fazer essa semente germinar e se tornar uma grande árvore que dá frutos. Alguém decidiu dizer: eu não vou parar. Jesus disse: permaneçam em mim. Sabe, permanecer não é emoção, permanecer é uma decisão, permanecer é um compromisso. E essa é a palavra para mim e para você hoje: compromisso com uma instituição, antes com Ele, compromisso com os céus. Permanecer em Jesus significa viver uma vida de compromisso com Ele. Sabe, é isso que essas pessoas que logo mais descerão as águas do batismo estão dizendo. É isso que vocês estão dizendo hoje: Senhor, eu estou permanecendo em Ti, é o meu compromisso com os céus. Então, em primeiro lugar, igreja, vocês estão comigo? Compromisso é permanecer quando seria mais fácil parar. Isso é compromisso. Qualquer pessoa pode começar algo com entusiasmo. Qualquer um de nós, qualquer pessoa aí fora, começa qualquer coisa com entusiasmo, mas apenas pessoas comprometidas permanecem até ver o fruto. Sabe, Jesus não disse: visitem a videira, venham ocasionalmente, reservem no Airbnb dos céus um espaço na cabana da videira. Jesus disse: permaneçam em mim. Permanecer, isso significa permanecer quando é fácil, quando é difícil, quando é cansativo, quando ainda parece pequeno, quando nós não vemos resultados. Deixa eu te falar uma coisa: desejos podem até começar coisas, mas é o compromisso que constrói a história. Desejo não constrói história, compromisso constrói história. Todo casamento começa com entusiasmo, mas o casamento não é construído com entusiasmo apenas. Casamento é construído nos dias difíceis. Casamento é construído nos dias em que conversar parece difícil, onde custa mais, quem sabe, pedir perdão. Nos dias que amar exige uma decisão. Sabe, é nesses dias que alguém decide dizer: meu amor, são 13 anos, olha para mim, são 13 anos, 14 daqui a 2 dias, e eu não vou parar. Eu decido continuar te amando. É compromisso, é decisão. Nem sempre é sentimento, nem sempre é calafrio no estômago, nem sempre é arrepio na coluna. Às vezes é decisão de permanecer apesar de, ainda que. Sabe, Deus produz frutos na vida de quem se compromete. Jesus fez uma promessa clara. Ele disse: quem permanecer em mim dará fruto. É isso? É isso? Não. Quem permanecer em mim dará muito fruto. Porque Jesus não é um Deus de escassez, não é um Deus de calculadora que calcula o tamanho da bênção. Ele diz: se permanecerem em mim, darão muito fruto. Como que poucas pessoas, começando algo do nada, pode dar algum fruto, dar tanto fruto assim? Não é por causa das pessoas, é por causa dele.
porque Ele disse que quem permanecer conectado nele dará muito fruto. Meu irmão, minha irmã, como é que está indo a tua família? Você quer muito fruto? Conecta nele. Como é que está indo o teu casamento? Está difícil, está precisando de frutos de amor, frutos de paixão, frutos de quem sabe, alguma coisa no matrimônio? Permaneça nele, não há outra forma. Sabe, na Bíblia, frutos significam vidas transformadas, propósito realizado, impacto espiritual, legado eterno. E ao longo desses 3 anos, nós vimos isso acontecer, mês após mês, ano após ano. Deus pega pequenos compromissos e transforma em grandes frutos. Compromisso é aquilo que cria o espaço onde Deus produz o fruto, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. É compromisso com os céus que criam o espaço, que preparam a atmosfera para que as respostas venham, para que os milagres venham. Meu Deus, a minha família está um caos, lá em casa é só briga, é só discussão. Você está precisando criar espaço dentro da sua família, e é o compromisso com os céus, de apesar do cansaço da semana, domingo eu estou servindo ao meu Senhor. Apesar do cansaço do final do dia, eu não negocio a leitura bíblica e a oração com os meus filhos à noite. Apesar eu sento com a minha família e oro pela minha esposa. Compromisso com os céus cria um espaço para o milagre. Quantos recebem isso? Pensa numa pessoa que planta árvores, um plantador de árvores. Ele planta uma árvore no seu quintal porque ele quer comer o fruto daquela árvore. No primeiro dia, não tem fruto. Na primeira semana, também não tem fruto. No primeiro mês, aparece um brotinho para fora da terra, pequeno, insignificante, que dependendo da árvore você precisa cuidar, botar um cercadinho em volta, para as lagartas pequenininhas e insignificantes não destruírem aquilo que você plantou e que você está cuidando. Mas quem planta uma árvore tem o compromisso de regar, tem o compromisso de cuidar, tem o compromisso de adubar, tem o compromisso de podar, ainda que esteja cansado, ainda que seja difícil, ele tem um compromisso. Para cima da terra não tem nada nascendo, é só terra, feio, rude, rústico. Mas para baixo tem muita coisa acontecendo, tem raiz se espalhando, tem raiz procurando nutriente. Sabe, eu e você somos exatamente assim. Essa é a nossa vida. Talvez você esteja cuidando, plantando, regando, adubando, podando, e você não enxerga nada. E quem sabe na sua vida, nos seus sonhos, planos, na empresa, faculdade, você já desanimou e diz: eu não estou vendo nada. Olha quanto tempo eu estou fazendo isso, olha quanto eu estou me esmerando, quanto eu estou cuidando, quanto eu estou gastando do meu bolso, quanto eu estou gastando do meu tempo, da minha saúde mental, das minhas emoções. Não está acontecendo nada. Eu vou chutar, eu vou esmagar, porque não nasceu nada. Calma, espera o tempo, porque no tempo certo raízes começam a segurar na terra. No tempo certo uma árvore começa a nascer, e no tempo certo você poderá saborear os frutos daquilo que você fez. No tempo certo, um dia vem frutos. Um dia muitas pessoas vão comer desses frutos por causa do compromisso de uma pessoa. Compromisso. Sabe, para terminar, Deus expande o que nasce de um compromisso, não o que nasce de um desejo. Desejo é o início de algo, mas quem vive a vida real, que somos todos nós, sabe que desejo não faz nada, gente. Desejo não põe comida no nosso prato, desejo não põe dinheiro na conta bancária, desejo não abastece o carro, certo? Desejo não compra o carro. Ou você já experimentou chegar na loja, escolher o modelo, a cor, as rodas, o tamanho, e quando chegar na hora de pagar, o vendedor pergunta: e aí, como é que vai ser o pagamento? Vai ser financiamento? Você vai dar entrada? Vai ser à vista? Alguém aqui já experimentou dizer: não, vai ser em nome de Jesus? Põe aí. Não, essa modalidade a gente não tem. Vontade de ter, desejo, não faz absolutamente nada. É o compromisso que Deus usa para expandir a nossa vida. Sabe, a história bíblica mostra isso o tempo todo. Quantos lembram de José no Egito? José permaneceu fiel,
Apesar da tentação, José permaneceu fiel. Apesar da imoralidade, José permaneceu fiel. Apesar da injustiça, apesar da prisão, apesar dos dias ruins, José permaneceu fiel, permaneceu comprometido. E no tempo certo, Deus expandiu a vida de José para salvar nações e multidões. Talvez você esteja aqui hoje não apenas ouvindo uma palavra, mas talvez o Espírito, os céus estão colocando em você hoje, agora, uma semente que vai abençoar pessoas. Quantos missionários, pastores, pessoas que vão transformar famílias nós temos sentados aqui? Apenas uma semente e o compromisso é necessário. No tempo certo Deus expande, porque Deus faz algo extraordinário todo o tempo, em todo momento. Ele pega compromissos humanos que às vezes parecem insignificantes e produz resultados sobrenaturais. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: Deus nunca desperdiça um compromisso feito com Ele. Pode parecer que está demorando, mas Ele não desperdiça. Se hoje existe uma igreja aqui, não começou com multidões, não começou com recursos ilimitados, começou com compromisso, começou com o compromisso de orar, com o compromisso de servir, com o compromisso de se doar, com o compromisso de investir, com o compromisso de permanecer. Assim que começa algo. Não é bonito, não é famoso, não é chique, não é dourado e brilhante, mas é um compromisso. Sabe, hoje acima de tudo, nós estamos agradecendo a Deus, porque tudo começa com Ele, toda visão começa com Ele, toda porta aberta começa com Ele, toda vida transformada começa com Ele. Mas nós também estamos aqui honrando pessoas, convidados, pessoas que doaram as suas vidas, construíram um ambiente de salvação, que hoje leva milhares até Jesus. Pessoas que tiveram fé, tiveram coragem, tiveram honra, ousadia, persistência, generosidade e compromisso. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém que você não conhece fez um compromisso com os céus para um dia te ver sentado numa dessas cadeiras. Nós honramos pessoas que permaneceram também, pessoas que construíram por um tempo e Deus as levou para outro lugar. Nós honramos e agradecemos. Mas pessoas que decidiram permanecer apesar de, na falta de, apesar do cansaço, apesar das dores, apesar das desilusões, apesar dos desapontamentos. Pessoas que se mudaram dos seus estados, abandonaram o serviço, pediram demissão, deixaram a sua família e se mudaram para cá, sem nada, mas com tudo, uma missão: eu vou construir a igreja do Senhor. Aqui está a Rafa, essa menina que você pode olhar e dizer: quem é a Rafa? É essa menina aí, de óculos, com uma bolsa marrom. Onde é que está o Anderson? Servindo em algum lugar. Tcharam. A Rafa e o Anderson são casados. A Rafa e o Anderson são frutos do convite da Michele e frutos do meu trabalho e da Débora, há não sei quantos anos atrás. E nós ganhamos eles para Jesus, quando eles ainda eram namorados. E um dia, depois de muitos, de 3 ou 4 anos sem se ver, Deus colocou no nosso coração o nome deles. Desliguem para eles. Éramos eu e a Débora em um apartamento, sem absolutamente nada. Convidem eles para construir igreja com vocês. Eles não sabiam construir igreja, nunca tinham feito o que fazem hoje, mas eles disseram sim para o compromisso. Eles não perguntaram: o que tem me esperando aí? Tem casa, tem carro, tem salário? Eles disseram: o Senhor falou comigo e eu estou indo, custe o que custar. E eles disseram: seja o que Deus quiser. E Deus quis. Pessoas como essas. Está aqui o Caio, que fez a mesma coisa. Os 3 mosqueteiros também deixou trabalho, deixou família, deixou tudo que conhecia para fazer algo que nunca tinha feito. Ele sabia tocar uma guitarra, bem mais ou menos, não era como é hoje, nunca tinha cuidado de pessoas, nunca tinha liderado uma equipe. Mas Deus, Ele não precisa de talento, Ele precisa de compromisso.
Nosso muito obrigado são por voluntários que estão aqui hoje, que custando o que custou, desmontando e montando semana após semana, terminavam as reuniões, iam mais 2 horas desmontando tudo e guardando tudo, cansados do trabalho, mas alegres, dizendo que oportunidade nós estamos tendo de servir ao Senhor. Sabe qual era a alegria? Ou qual é a alegria até o dia de hoje? Todos terminam cansados um domingo, amém? Mas olham e nas conversas, você viu quantas pessoas aceitou Jesus hoje? Você viu quantas pessoas vieram hoje? Porque a nossa missão é mais importante do que o nosso descanso. A nossa missão é mais importante do que as nossas preferências. Nós não vamos parar. Vamos lá, Igreja Zoe. Quem é aqui que não vai parar? Nós não vamos parar. Apesar de custe o que custar, nós não vamos parar. Sabe, talvez exista pessoas aqui hoje que estão dizendo, puxa, mas um dia eu parei, e agora o que vai ser de mim? O que eu faço? Eu parei, eu desisti, não tem mais. Calma, a coisa mais linda sobre Jesus e sobre a graça é que Jesus não apenas nos perdoa, Jesus também restaura o nosso caminho. Jesus não apenas nos perdoa e nos coloca no final da fila e diz, fica aqui nesse cantinho aqui, escondidinho aqui, você abandonou, fica aqui, bem quietinho aqui, não se mexe daí, daqui a pouco a gente fala. Jesus não faz isso. Jesus diz, está tudo certo, você não continuou, você não permaneceu, mas está tudo certo, vem cá, volta para o mesmo lugar que você tinha, porque eu não sou um carrasco, eu sou um pai de amor, e aquilo que te conecta a mim, não é o fato de que você faz o que você faz, mas de que você é filho e filha. Isso é poderoso. Talvez você tenha parado, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca parou de te chamar. Talvez você tenha recuado, mas Deus nunca recuou do propósito que Ele tem para a sua vida, porque o mesmo Deus que começou a obra em você, ainda deseja continuar escrevendo a obra através de você. Sabe, hoje pode ser um dia de uma decisão simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Uma semente é simples, mas ela é poderosa. Hoje, quem sabe, pode ser o dia que você precisa para dizer, Senhor, hoje eu renovo o meu compromisso com os céus, hoje eu volto a permanecer, hoje eu volto a caminhar, hoje eu volto a construir, hoje eu volto a declarar diante dos céus, eu não vou parar. É uma decisão. Sabe, esse ano Deus nos deu uma direção clara. Eu estou terminando. Todo mundo diz que uma boa pregação termina 3 vezes. Já terminei 2, falta uma. Esse ano Deus nos deu uma direção super clara, muito clara. Criem espaço, porque o espaço que nós criamos, Deus é capaz de encher, e aquilo que Deus enche, Ele é capaz de expandir. Sabe como que esse espaço é criado? Com compromisso. Compromisso de permanecer, o compromisso de construir, o compromisso de continuar. Sabe, eu ouvi uma frase de um pastor que eu amo de coração, e ele vai estar conosco esse ano aqui, e ele disse essa semana, eu não me junto com quem não gosta de igreja. Ui, pastor, mas que coisa mais feia. Não me junto com quem não gosta de igreja, eu não me junto com quem não ama construir o reino, porque Deus nos chamou para construir o reino de Deus. Essa paixão pela casa de Deus, essa paixão por aquilo que Ele está construindo, eu não estou nem aí para quem não gosta de igreja. Eu quero saber para aqueles que foram perdoados, redimidos, sabem o tamanho do perdão que receberam. Sabe, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, mas Jesus também disse, quem permanece em mim dará muito fruto. Então hoje nós celebramos o fruto, mas nós também renovamos algo diante de Deus, o nosso compromisso. Sabe, essa é a declaração que Deus está te desafiando, nos desafiando a declarar para os céus hoje, eu não vou parar, custe o que custar, eu não vou parar. Sei que você pode fechar os seus olhos, ainda que as lutas aumentem, eu não vou parar.
Ainda que as dificuldades apareçam, eu não vou parar. Ainda que a oposição se levante, eu não vou parar. Igreja, será que nós podemos ficar de pé? Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos como igreja, apesar de, não importa o que aconteça, nós não vamos parar. Senhor, apesar das dificuldades no trabalho, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Apesar dos desafios em casa, no nosso casamento, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Senhor, apesar das desilusões pessoais, em relacionamentos pessoais, eu não vou parar, nós não vamos parar. Senhor, apesar das crises governamentais, seja qual governo esteja, nós não vamos parar. Porque o nosso compromisso não é com governos, o nosso compromisso não é com pessoas, o nosso compromisso é com os céus que nos chamaram. Pai, nós não pararemos, custe o que custar, nós não vamos parar. Senhor, nós podemos ouvir o som de transformação, o som, Senhor Jesus, de coisas novas vindo, e nós não vamos parar. Será que você pode declarar isso? Nós não vamos parar. Diga isso no seu coração: Deus, nós não